Eu vou passar nos lugares que eu passei com os ovinos e fazer um comentário para vocês de cada lugar, do contexto geral. Eu estou saindo da propriedade e bem feliz assim com o resultado, muito embora o rebanho ainda precise de muita seleção genética, né? A gente entrou a primavera agora, várias coisas que eu semeei de cobertura de inverno vieram muito tardiamente, mas tem mais ou menos 10 dias que elas saíram daqui e a gente já vê as áreas mais recuperadas, né? Essas áreas onde eu tenho as faixas mais estreitas, eu consegui fazer o ultradenso mais vezes. E aí o lugar melhora mais rápido, né? Muito embora eu também tenha me passado um pouco na intensidade do pastejo. Porque como eu estava sem cobertura e precisando gastar um pouco com feno, aquela lógica que eu já compartilhei com vocês, né? Não vou dar grão, não vou dar silagem de milho transgênico. Quando faltou alimento eu tive que entrar com feno. Então eu entrei com feno de alfafa. É um feno caro. Então nessa última rotação eu tentei segurar elas o máximo possível em cada área. E isso fez com que elas tivessem um aproveitamento muito grande da área, mas obviamente também fez com que elas ficassem com, enfim, sofrendo um pouco com ganho de peso, né? Ganharam menos peso do que poderia. Agora entrou a primavera, está crescendo mais rápido e na área onde elas estão a gente já tem forragem o suficiente. Mas aqui a gente vê uma resposta boa em 10 dias. Não vou fazer o teste seguro aqui para saber quantos dias agora na primavera, né? Eu sei que no outono foi 45 dias, no inverno foi mais de 60. Agora a gente vai ficar sem essa informação. Um dos objetivos com as rotações nesse sítio aqui era abrir a área de pasto, melhorar a quantidade e a qualidade das espécies presentes. Então, nessa faixa que eu estou mostrando para vocês, eu consegui mais frequentemente fazer ultradenso. Nem sempre, nem todas as rotações, nem todos os movimentos eu consegui isso. Quando a densidade estava baixa, ficou em mais ou menos 300 animais por hectare. Nas densidades mais altas eu consegui chegar a 1.000, 1.500 e em vários lugares eu não consegui repetir as densidades da primeira rotação, quando a gente tinha mais forragem, que eu cheguei a fazer rotações com mais de 2.000 animais, 2.700 animais por área. Uma combinação aí de tempo, né, do meu tempo fazendo as coisas, leva mais tempo. Nesse sítio eu não consegui fazer as cercas, algumas estruturas fixas para facilitar o pastoreio de faixa. Então, ao longo de um tempo também, a falta de tempo fez com que eu não conseguisse fazer o ultradenso da maneira que eu gostaria de fazer. Mas a gente teve muita coisa voltando e eu queria mostrar para vocês um pouco disso, assim, passar aqui, fazer um fechamento dessa propriedade e tal, a gente está indo para outro lugar. E aí já meio que mostra a importância da gente medir as coisas, né? Ter métricas e indicadores e conseguir registrar isso. É muito importante para quem vai fazer comercialização direta, é muito importante para quem busca ter essa relação direta com a clientela, conseguir comprovar as coisas que a gente faz. A gente está numa situação muito difícil no Brasil, muita gente falando mal da pecuária, muita gente da pecuária falando coisas que não condizem com a realidade, né? No Brasil, por exemplo, se chama de carne sustentável um animal que pasta em sistemas de lavoura, né? Com agrotóxico, com adubo químico. Então é uma carne que, obviamente, o animal não vai estar saudável ali. Então a gente tem mentiras e informação assim truncada de todos os lados. Então é muito importante para quem tem uma propriedade pequena, um rebanho pequeno e quer uma viabilidade alta, que a gente consiga comprovar as coisas que a gente faz. Recapitulando os objetivos que a gente tem, o papel dos animais na propriedade é melhorar a propriedade, né, em termos éticos, de ética ecológica, enquanto cria viabilidade para a gente. Nessa área de cima, a gente tem um corredor florestal lá em cima, e uma entrelinha aqui que tinha ficado meio abandonada. Consegui abrir isso aqui com eles, agora na segunda passada eu passei aqui de novo. Na terceira, aliás, na segunda falhou, né? E eles ganharam um dia ali, e aí a gente tem essa função de conseguir abrir as áreas, selecionar as árvores que a gente quer, pode fazer uma semeadura no sal, deixar os animais espalharem a semente para a gente, ou pode fazer a lanço, depende um pouco do que é baixo custo e baixo risco para cada um. Aqui, eles passaram de novo, aproveitaram bastante, é uma área que se vocês voltarem aos vídeos, vocês vão ver que nas primeiras passadas a gente tinha um mombaça, que agora está aqui dormente, vai voltar agora no verão, e a gente tinha muita área exposta. Então eu fiz um plantio de lanço aqui, voltou a cobertura de inverno, mas demorou muito. Mas elas conseguiram pastejar bastante e estercaram bastante e essa área está melhorando. Uma das coisas que a gente fez foi medir as áreas, né? Então, em algumas áreas que tinham, por exemplo, um BRIC, isso aqui é o refractômetro, que eu já mostrei para vocês em vídeos passados, né? A gente espreme a seiva
dos capins e ver se melhorou. Na primeira passada, essa área aqui era uma área que tinha em torno de 4, e agora com as coberturas de inverno, passando depois de 3 rotações, a gente teve um aumento significativo em várias áreas. Nas áreas mais degradadas que a gente tinha um Brix de 2, um Brix muito baixo, vem cá, a gente tinha um Brix muito baixo e a gente conseguiu dobrar isso, né? Então em poucas rotações a gente passou de 2 para 4,5. Uma área que a gente tinha um Brix no Tifton de 4, 4,5, passou para 7. Então a gente consegue mostrar que a gente está melhorando a área, que a gente está melhorando o solo, que melhora as plantas, que melhora a saúde dos animais e que consequentemente produzem para a gente um alimento mais nutritivo. É muito importante a cada rotação a gente conseguir medir se a gente está conseguindo mais plantas, mais variedade de plantas e plantas mais nutritivas. E o Brix ajuda a gente a fazer isso. Essa área aqui atrás, a gente tem uma faixa que vai, elas fazem um movimento de descer lá um pouco na propriedade e elas voltam, né? A parte da volta aqui, essa baixada que vocês estão vendo atrás de mim, um Talveg, foi onde a gente teve muito queimou com a geada, né? A gente perdeu muito pasto. E aí agora a gente está voltando aqui na faixa de cima, elas estão ali no segundo movimento delas lá atrás. E ontem eu vim avaliar o Brix dessa primeira faixa. Aqui foi um lugar muito legal, que estava com 4, 4,5 na primeira rotação. Uma área de Tifton que estava há muito tempo sem manejo, 7 anos sem nenhum tipo de cuidado, né? E ela pulou de 4, 4,5 para 7. Então assim, eu consigo mostrar que com esse manejo, com essas passadas dos animais, eu estou melhorando o solo, estou melhorando a qualidade das plantas. Nessa área, a gente acabou tendo uma pequena vantagem com relação às queimadas, né, de geada. Que como eu consegui fazer aqui ultra denso mais vezes, e como veio a geada, a gente conseguiu ver brotar outras coisas. Então agora no inverno, a gente teve a comprovação de que o manejo, o impacto animal, e a maneira que a gente manejou o Tifton trouxe outras plantas, né? Claro, já tinha aqui no banco de semente, por exemplo, agora no inverno veio a ervilhaca. Eu fui fazer ali também um Brix da ervilhaca e ele está bem alto assim também, acho que está por volta de 13 e tal. Uma das estratégias que eu compartilhei com vocês no dia de campo, e depois eu fiz uma revisão aqui, né? Eu falei um pouquinho também de outro acompanhamento muito importante, que é o do FAMACHA. A gente conseguiu fazer acho que foi de 7 a 10 dias, a gente fez uma vermifugação natural com o melaço de cana e o pó de alho, e a gente teve também uma melhora significativa na pontuação do FAMACHA das ovelhas. Então, isso a gente precisa fazer todo mês, e isso entra numa lógica da gente pegar as que estão sempre dando problema e tirá-las do rebanho. A gente precisa de um rebanho que seja resistente, né, e que pegue pouco verme. De novo, o Centro do Manejo, tem um vídeo aqui passado, se vocês conseguem me ajudar com isso, eu estou procurando professores pardais e inspetores bugigangas no Brasil que possam me ajudar com a fabricação de um centro de manejo móvel. A ideia é a gente ter o empreendimento móvel, então eu quero os painéis, a seringa, a balança, eu quero tudo móvel em um trailer, né? Mas por enquanto tem essa solução aqui, que eu uso para fazer o teste seguro, vocês já viram em vários episódios também. E eu estou transportando para alguns lugares para poder fazer o manejo, ao invés de ter que levar elas de volta. Então, nesse caso, no dia de campo, eu trouxe para cá os painéis, eu coloquei aqui dentro um feno como um chamariz para elas, e aí eu prendo elas aqui, e a gente fez o FAMACHA. Então, ainda não é a abordagem mais prática, mais fácil de fazer, mas ela, no entanto, é uma abordagem boa. Eu consigo fazer um FAMACHA, eu consigo tratar elas aqui dentro, consigo dar uma olhada no casco e tal, com uma certa facilidade. Claro, tenho que transportar aqui 6 painéis, trazer para onde elas estão, né? Tem uma certa função aí. Então, dentro da lógica que eu estou criando, de novo, eu preciso de um centro de manejo prático. E eu preciso que esse centro de manejo seja fácil de transportar. É muito provável que, dependendo da propriedade que eu me encontre, eu vá usar esse centro de manejo, levar o centro até onde elas estão, do que ficar trazendo elas para o centro. Se for uma propriedade pequena, ao invés de um aprisco, a gente pode ter um galpão e esse centro móvel montado embaixo do galpão. E aí a gente pode passá-las ali uma vez por mês. Qual a vantagem?
a gente consegue pesar, a gente consegue avaliar o FAMACHA, a gente consegue dar uma olhada na saúde delas todas. E a gente tendo registro histórico de cada animal, a gente consegue fazer uma seleção genética mais rápida, que é o que eu estou buscando fazer. Então esse ano eu tive que repor algumas, morreram várias. No ano que vem provavelmente eu vou repor outras. E aí a gente vai fazendo um sistema de pontuação. As que precisam de cada vez mais cuidados são as que vão sair do rebanho. As que precisam de cada vez menos cuidados são as que vão ficar no rebanho. Mas eu preciso conseguir medir isso. Não é simplesmente, aquela ali sobreviveu. Eu preciso pesar, avaliar FAMACHA, casqueamento, né? A condição dos cascos. E aí entra uma outra questão também que a gente usou isso aqui, eu usei isso aqui para pesar os pequenos. A fêmea, que foi a única que sobreviveu dos animais originais, ela ganhou mais de 170 gramas por dia, exclusivamente a passe amamentando da mãe. Tá bem rolicinha, tá bem grandinha e tal. Tá com um pouquinho de, não chega a ser podridão de casco, mas tá com um pouquinho de fungo, né? Estou tratando com sulfato de cobre. O guachozinho que nasceu ali, não é um manchadinho assim, não é guacho porque a mãe está amamentando, mas a gente não sabe quem é o pai, não vou poder ficar com ele está bem fora do padrão da raça. Não tenho nada contra os mestiços, mas eu quero aprender melhor sobre uma raça antes de começar a misturar. Ele também está ganhando mais de 150 gramas por dia, apesar de ser pequeno, mas ele vai para baixo porque eu não sei de onde ele veio e ele nasceu com peso baixo, né? E eu entrei nos pequenos para falar do peso para dizer o seguinte: eu preciso ter um controle do peso desses animais para entender qual que é o animal que desmama mais cedo, mais próximo possível do peso da mãe. Essa informação do peso em relação ao peso da mãe e mais pesado em relação a uma altura relativamente mais baixa, ela é mais interessante para mim do que o tamanho absoluto. Revisando com vocês de novo, aproveitando que a gente está saindo, fazendo um fechamento nessa propriedade, eu não quero um animal com peso absoluto, maior animal. Eu quero um animal mais precoce, mais fértil, mais prolífico, né? Como é que eu vejo isso? Ele é um animal que ele para de crescer para cima e cresce em comprimento. Ele é um animal que ele desmama com um percentual altíssimo do peso da mãe. Então vamos supor que a mãe tem ali 60 quilos, o animal está desmamando com 40, 45. Então esse é um animal precoce. De novo, para eu conseguir fazer esse tipo de avaliação e ter esse tipo de controle no meu rebanho, eu preciso ter um sistema de pesagem mais prático. Eu estou pesando na mão, com uma balança portátil e tal. Enquanto eu estou fazendo esse teste seguro de poucos animais, funciona. Mas para um rebanho maior já não funciona, não é prático. E as coisas que não são práticas, a gente deixa de medir, de avaliar e deixa de registrar. E com isso a gente deixa de construir viabilidade, que é a minha preocupação, né? A gente precisa ser viável enquanto a gente tem ética ecológica. Senão a gente fica escutando as pessoas falar do que a gente deve fazer no campo, sendo que elas não sabem o que tem que ser feito e como que cuida de uma propriedade, né? Mas para a gente poder ficar e mostrar, a gente tem que conseguir ter praticidade para juntar essas informações e conseguir comunicar essas informações, que é parte do que eu estou fazendo aqui. Inclusive, se inscreve aqui embaixo do link, aqui tem uma mala direto para os ovinos, recebe e-mail só sobre os ovinos. E peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo também, que eu estou querendo chegar numa meta de 10 mil inscritos até o final desse ano. E eu conto com vocês para fazer isso. Muitos de vocês assistem, mas não se inscrevem. Eu sei que é meio chato, mas é a maneira que o YouTube entende que o conteúdo deve ser passado para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube ajuda a gente a levar isso para frente. Então, clica aí no sininho, por favor.